teoria, seria um mundo ideal. Você estimular e você realmente ter uma alimentação mais saudável, optar por produtos naturais em vez do industrializado. Mas será que nós teríamos condições, nós teríamos alimentos para toda essa gente? Porque a gente sabe que a indústria também vem para ajudar aí na questão da segurança alimentar e o agro também abastece a própria indústria, né, professor? E aí o debate deixa de ser apenas um debate nutricional em termos de uma ideia e passa a ser um debate sobre modelos econômicos. Então, nós, idealmente, queremos que todos consumam bem. E a partir de alimentações mais nutritivas e sustentáveis, também reduzam o impacto sobre a saúde pública, com outros gastos que são gerados pelo Estado, estimulem novos empregos, valorizem produção com bens diversificados e, de alguma maneira, também fomentem um desenvolvimento mais includente. Então, em tese, tudo isso é desejável. A grande questão, Joyce, é como fazer isso a partir da liderança do Estado e onde estão os limites para essa ação estatal. Um dos riscos, por exemplo, é de nós simplesmente entregarmos para um conjunto de técnicos a tarefa ou o dever de escolher por nós aquilo que nós vamos consumir no nosso café da manhã. Será que eliminar essa liberdade do consumidor, de fazer a sua seleção, a sua escolha, guardadas as suas características da sua rotina e da sua realidade, é a melhor maneira de avançar? Ou talvez algum processo mais moderado fosse uma alternativa mais prudente? Além disso, será que todo processamento industrial significa uma perda nutricional e significa uma redução justificada na comodidade de como a economia do consumo funciona? Porque, veja, à medida que as pessoas trabalham, elas precisam também escolher como alocar seu tempo. Nem todos têm condições de fabricar e produzir sua própria comida. É para isso que existe um mercado com divisões de tarefas. Será que processos industriais por si só são negativos? Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a Associação de Pecuaristas do Texas tem reagido e dito, olha, mas se o guia está estimulando a redução de consumo de carne quando ela é ultraprocessada, será que o efeito não será reduzir o próprio consumo de carne como um todo, como se a carne fosse ruim, quando na verdade é rica em nutrientes? Os produtores de laticínios no Wisconsin têm dito, quando o guia estimula o consumo de laticínios com menos teor de gordura, será que as pessoas não vão deixar de consumir leite, que é um produto rico em nutrientes? O que significa que à medida em que a gente estimula um guia que intervém no processo de produção, a gente também gera uma série de efeitos colaterais, que em última análise podem ser ruins para a economia, para os produtores e até mesmo para os próprios consumidores. O que significa que é importante, Joyce, moderação. E entender que, em última análise, uma melhoria da qualidade de consumo pode e deve exigir-se impulsos, estímulos, mas também depende de um processo de amadurecimento, que, em última análise, está ligado à decisão das pessoas, segundo a sua realidade e as suas circunstâncias. Não será nenhum grande sábio que vai chegar para qualquer um de nós e dizer o que nós vamos comer em cada momento do dia como se fosse uma ração. Não é assim que funciona com a alimentação humana e não é assim que as sociedades se desenvolvem e amadurecem com a sua própria consciência e qualidade de consumo. Você falou Estado. Quando a gente fala Estado, tem que prestar atenção em quem está no governo no momento, que no caso aqui é o PT. E por falar em PT, recentemente, professor, você participou de um fórum global na Alemanha para discutir bioeconomia. Explica o que é esse fórum e sobre o que você falou lá. Bom, Joyce, há pelo menos 50 anos existe uma preocupação crescente no mundo de identificar a economia com a natureza. Fazer isso com o intuito de, por um lado, gerar mais produção e produtividade, por outro lado, reduzir as externalidades ambientais, os impactos negativos sobre a natureza. Então, encontrar uma espécie de ponto de interseção em que a gente possa ser mais próspero, mas ao mesmo tempo mais sustentável. O título convencionalmente utilizado para se referir a esse elo é o que nós chamamos de bioeconomia. A economia sustentável, no entanto, tem características diversas da maneira como ela é tratada, conceituada e implementada em diferentes regiões do mundo. Existem pelo menos 3 tradições dominantes de como perseguir essa rota da bioeconomia. A primeira é uma tradição norte-americana e chinesa, que olha para a bioeconomia como sinônimo de biotecnologia. A ideia é estimular, de um lado, essa revolução biotecnológica que nos permite transformar o conhecimento oculto da natureza em novos bens e serviços úteis ao ser humano.
É a produção de cosméticos, de medicamentos, de vacinas, é a produção de enzimas e micro-organismos que trabalham por nós e nos ajudam, assim, a prosperar. A segunda tradição é a europeia, que vê a bioeconomia como sinônimo de substituição. Então, existem um conjunto de produtos que são altamente poluentes, como, por exemplo, o petróleo, e nós vamos agora estimular a produção de produtos alternativos a esse a partir de um certo uso da natureza. Então, em vez de produzir o petróleo, nós vamos produzir o etanol. Em vez de produzir o plástico, nós vamos produzir o bioplástico, utilizando o amido como matéria-prima. E a partir daí, nós vamos gradualmente substituindo alguns produtos que geram impacto ambiental por outros produtos que são mais sustentáveis. A terceira visão de bioeconomia, no entanto, é aquela que ganhou muita evidência no Brasil nos últimos anos. E é a chamada bioeconomia da sociobiodiversidade, cuja ideia não é fomentar a biotecnologia, nem substituir químicos por produtos naturais. A ideia é fomentar processos produtivos ligados à extração de frutos da floresta, em particular por comunidades tradicionais da Amazônia. Então, é a ideia de que nós precisamos prosperar nessa agenda do desenvolvimento sustentável, não via agregação tecnológica de valor com a indústria sofisticada, não via a produção de energias limpas e renováveis necessariamente, mas estimulando pequenas produções extrativistas de bens florestais. O grande problema dessa visão, Joyce, que é muito popular no Brasil, é que dificilmente ela é econômica. Ela pode ser socialmente nobre, mas ela não é competitiva economicamente, o que significa que retirado o subsídio e o apoio do Estado, dificilmente ela para de pé. O objetivo, nesse encontro que aconteceu na Europa, foi de apresentar um pouco das perspectivas brasileiras e, a partir daí, também comentar quais são as políticas e ações que estão sendo adotadas no Brasil para fomentar o que o governo, mas também que outros setores industriais chamam de bioeconomia entre nós.